Eu me encontro aqui mais uma vez, arrastado pelas correntes intemporais do meu destino, para testemunhar o amanhecer de um dia que ficará marcado a ferro e fogo na memória do mundo, um dia de céu absurdamente azul sobre Manhattan. O ar de setembro tem uma leve frescura que promete o início de uma estação, e os milhares de pessoas que fluem pelas ruas são ignaras da coreografia sinistra que está prestes a se desenrolar acima de suas cabeças. Eu olho para o topo das torres gêmeas, esses colossos de aço e vidro que simbolizam a audácia humana, e sinto um nó de angústia se formando no meu estômago, pois sei que eles estão contados não em décadas, mas em minutos. A primeira sensação é sempre a mesma, uma impotência visceral que corrói a minha alma, um grito surdo que se acumula na minha garganta mas que eu jamais tenho permissão de liberar, condenado que sou a mera observação. Vejo um avião de negócios, um objeto tão comum naquele cenário, transformar-se em um projétil de puro mal, cortando o céu com uma precisão horrenda e silenciando o murmúrio da cidade com o estrondo de seu impacto contra a Torre Norte. Por um instante, o mundo para. O som de milhões de vidas seguindo em frente é substituído por um suspense gelado, seguido pelo estilhaçar de vidro, o torcer de metal e depois, os gritos. A fumaça escura começa a jorrar da ferida aberta, um sangue negro contra o azul, e eu fecho os olhos por um segundo, desejando que quando os abrisse, tudo não passasse de um pesadelo, mas a realidade é implacável. E então, o segundo avião surge, sinistro e baixo, e eu quero fechar os olhos, mas minha maldição me obriga a ver, a absorver cada detalhe, cada centímetro de sua trajetória fatal em direção à Torre Sul. A explosão é uma flor de fogo e destruição que desabrocha de forma obscena, e o choque daquela visão é tão físico que sinto como se meu próprio peito tivesse sido arrombado. O que era uma tragédia inexplicável transforma-se, naquele instante, em uma declaração de guerra, e o terror, tangível como um véu pesado, desce sobre a ilha de Manhattan. Vejo pessoas correndo, desnorteadas, suas vidas normais obliteradas em um piscar de olhos, enquanto pedaços de papel carbonizado e destroços começam a chover como neve negra sobre as ruas. De dentro das torres, das janelas quebradas, surgem figuras desesperadas, e meu coração para quando percebo que alguns, encurralados pelo fogo e pela fumaça, escolherão um salto no vazio em vez de ser consumidos pelas chamas. Cada silhueta que cai é um universo inteiro que se apaga, uma história de amor, de família, de esperanças, reduzida a um ato final de puro desespero, e eu sou forçado a testemunhar cada queda. O som dos corpos atingindo o toldo do átrio é um estalo seco e horrível que ecoa na minha alma, um som que me assombrará por séculos, assim como o som das espadas nas batalhas medievais ainda me assombra. Dentro de mim, uma tempestade de perguntas sem resposta se forma. Qual o sentido de testemunhar tanto sofrimento? Será minha pena apenas um arquivo vivo da estupidez humana, um lembrete eterno de que nós somos os autores de nossa própria dor? As torres, agora duas tochas funerárias, queimam contra o céu, e o fedor da fumaça tóxica de plástico, de metal, de concreto e de vida queimada enche o ar, um incenso profano para um sacrifício monstruoso. Rádios de policiais e bombeiros cospem vozes distorcidas pela estática e pelo pânico contido, e eu vejo os heróis, os verdadeiros heróis, correndo para dentro do inferno enquanto todos fogem para fora. Sequer posso estender a mão para ajudar uma mulher que tropeça e cai no meio da multidão em pânico. Minha mão passaria por ela como um fantasma, uma lembrança cruel da minha condição de espectador intocável. O colapso da Torre Sul começa não com um estrondo, mas com um rangido profundo, um gemido da estrutura que se rende, e uma nuvem de poeira cinzenta avança como um tsunami engolindo as ruas. A escuridão desce, uma cortina de sujeira e morte, e o mundo é reduzido a um caos abafado onde se ouvem apenas tosses, gritos abafados e o som onipresente de destroços caindo. Testemunho a coragem simples de estranhos ajudando estranhos a se levantarem, a fugirem, a sobreviverem, um lampejo de luz na escuridão mais profunda que a humanidade pode criar para si mesma. E então a Torre Norte segue seu irmão gêmeo, sucumbindo ao seu próprio peso em uma nuvem de poeira que parece querer engolir o mundo, e o silêncio que se segue é mais aterrorizante que qualquer barulho. A paisagem, outrora dominada por esses gigantes, está agora vazia, mutilada, e o vazio no horizonte é um choque tão profundo quanto a própria destruição. A poeira cobre tudo como um manto funerário, e as pessoas emergem dela como fantasmas, seus rostos marcados pelo horror e pela incompreensão, e eu estou entre eles, tão imaculado quanto invisível. Vejo os rostos dos que procuram desesperadamente por entes queridos, segurando fotos com mãos trêmulas, seus olhos vasculhando a multidão em busca de um milagre que, para muitos, nunca virá. Sinto o peso coletivo do luto, uma dor tão vasta e profunda que parece deformar o próprio ar,
e pergunto-me se carregar essa dor é meu verdadeiro propósito, ser o receptáculo silencioso de todo o sofrimento que não pude impedir. Nos dias que se seguem, o ar cheira a morte, a doce e enjoativa mistura de poeira, fumaça e matéria orgânica em decomposição, e o mundo chora diante das imagens que se repetem incansavelmente. Vejo os cartazes dos desaparecidos colados em cada superfície disponível, um mosaico de rostos sorridentes que são agora ecos de vidas roubadas, e cada um é uma facada na minha consciência. Observo os funerais de bombeiros, heróis anônimos cujos corações eram maiores que o medo, e a melodia das gaitas de foles ecoa como um lamento que transcende o tempo, tão familiar para mim quanto os cantos fúnebres das legiões romanas. A pergunta por quê paira sobre tudo, uma névoa espessa de incredulidade e raiva, e eu, que testemunhei a queda de Troia e o incêndio de Roma, ainda não tenho uma resposta. Sei que deste horror nascerá uma nova era de medo, de desconfiança, de guerras que se estenderão por anos e ceifarão ainda mais vidas, um ciclo interminável de violência que parece ser a verdadeira maldição da humanidade. E eu, o viajante imóvel, o espectador condenado, acrescento mais esse capítulo ao vasto volume de tragédias que carrego dentro de mim, cada uma cicatriz na minha alma eterna. Fico ali, na beira do vazio, olhando para o ground zero, onde o aço retorcido ainda fumega, e sinto que testemunhei não apenas a queda de 2 edifícios, mas a queda de uma certa inocência, um ponto de virada na alma do mundo. E assim, carrego comigo o peso daqueles que saltaram, daqueles que queimaram, daqueles que correram para o perigo e nunca voltaram, mais uma carga para minha existência infinita de testemunha silenciosa. Minhas pernas me levam através das ruas cobertas de cinzas, um passeio fantasmagórico por um panorama de pesadelo que, para todos ao meu redor, é uma realidade brutal e inescapável. Sinto o gosto amargo da poeira e da impotência na minha boca, um sabor familiar que me remete a Pompeia, quando a cinza vulcânica cobriu uma cidade cheia de vida e a transformou em um túmulo silencioso. Mulheres e homens de terno, agora irreconhecíveis sob uma camada de poeira branca, parecem esculturas vivas, monumentos à fragilidade humana em meio à devastação que outrora foi seu local de trabalho. Os sons de sirene são um constante lamento de fundo, uma sinfonia de urgência e desespero que se funde com o tilintar dos pedaços de metal ainda quentes sendo movidos pelos escombros. Vejo um sapato de salto alto abandonado na calçada, e me pergunto sobre a história de sua dona. Ela escapou? Está ferida em algum hospital? Ou seu corpo já sob milhões de toneladas de concreto? Esta relíquia mundana, um simples sapato, torna-se para mim um símbolo pungente de todas as vidas interrompidas, de todas as histórias truncadas no meio de uma frase. Observo um bombeiro, seu rosto marcado pela exaustão e pela tristeza, sentado em um meio-fio com as mãos penduradas entre os joelhos, e sua postura traduz um cansaço que vai muito além do físico. Ele chora silenciosamente, e eu, que vi centuriões chorarem sobre os corpos de seus irmãos, sinto suas lágrimas como se fossem minhas, mas não posso oferecer um ombro, nem um conforto. A minha maldição é a mais profunda solidão, estar eternamente presente, mas eternamente separado, um fantasma em todas as tragédias, um estranho em todas as épocas. No ar, paira o cheiro do aço derretido, do concreto pulverizado e de uma perda tão colossal que parece ter peso próprio, pressionando sobre os ombros de todos os presentes. Pessoas se aglomeram em torno de telas, assistindo ao replay interminável dos aviões se chocando, cada repetição uma nova punhalada, como se tentassem, através da dor, compreender o incompreensível. Eu já vi isso antes, essa necessidade humana de revisitar o trauma, de tentar dominar o monstro ao encará-lo repetidamente, seja nas pinturas das batalhas perdidas ou nas narrativas trágicas dos bardos. À noite, a cidade, normalmente iluminada por milhões de luzes, está escura e silenciosa, como se estivesse de luto, e o feixe de luzes que perfura o céu a partir do marco zero parece uma alma tentando escapar da terra. Esses feixes de luz são como os que eu via nos templos antigos, buscando os deuses para obter respostas, mas hoje eles buscam por nada, são apenas um memorial para o vazio, para a ausência. Vejo os voluntários chegando de todos os cantos, com paz e determinação, prontos para cavar com as próprias mãos na esperança remota de encontrar vida sob os escombros. A esperança é a última a morrer, mas para mim, que conheço o resultado de antemão, é agonizante observar sua chama tremular diante do vento gelado da certeza. Um homem segura uma foto de uma mulher jovem, ele a chama de minha filha, e seu rosto está contraído por uma agonia que nenhum pai deveria jamais experimentar. Eu, que nunca pude ter uma família, que sou condenado a ver as famílias dos outros serem destruídas século após século, sinto uma pontada de inveja por seu amor, seguida de uma vergonha imensa por tal pensamento.
Os dias se fundem em uma sequência interminável de escavação, de espera, de funerais, e o mundo exterior observa com uma mistura de horror e compaixão, sentindo-se ao mesmo tempo conectado e impotente. Jornais de todo o planeta estampam a imagem das torres em chamas, e eu vejo a história se repetindo mais uma vez, a narrativa do poder, do ódio e da destruição sendo reescrita com novos personagens, mas o mesmo enredo trágico. Reflexiono sobre como um único ato, perpetrado por poucos, pode alterar o curso de nações, desencadear guerras que matarão milhões e redefinir o conceito de segurança e liberdade para uma geração. A violência é uma semente que, uma vez plantada, germina em mais violência, e eu testemunhei suas colheitas sombrias desde os primórdios da humanidade, um ciclo que parece não ter fim. Em meio ao caos, surgem histórias de bondade extraordinária. O estranho que compartilha água, o médico que monta um posto de socorro improvisado, o cidadão comum que se torna herói por um instante. São esses lampejos de luz, essas pequenas chamas de humanidade em meio às trevas, que me impedem de mergulhar na loucura absoluta após tantos milênios de testemunho. Um mês se passa, e o local ainda fumega, um vulcão adormecido de dor e raiva, e as equipes de resgate agora procuram não sobreviventes, mas restos, qualquer coisa que possa dar às famílias um senso de closure. O que é um corpo, no fim das contas? Apenas um invólucro, e eu já vi incontáveis invólucros destruídos de todas as formas imagináveis, mas para aqueles que ficaram, é tudo. Participo de velórios invisíveis, ouço discursos cheios de amor e de dor, e vejo a terra sendo jogada sobre caixões que, muitas vezes, estão vazios. A ausência é uma presença tangível, uma sombra que se arrasta atrás de cada familiar, e eu, que sou feito de ausências, me identifico com eles de uma forma que me apavora. O primeiro aniversário da tragédia se aproxima, e o ar fica carregado de uma memória coletiva, uma ansiedade antecipatória, como se o mundo estivesse segurando a respiração. Os nomes são lidos em voz alta, um a um, cada nome um universo, uma história, um amor, e o som deles ecoa no vácuo deixado pelas torres, preenchendo momentaneamente com a substância da lembrança. Uma mulher idosa segura a foto de seu filho, um bombeiro, e sussurra "Nunca te esquecerei" para o vento, e eu sei que ela não vai, assim como eu nunca esquecerei nenhum deles. A minha memória é um túmulo perfeito, indelevelmente preciso, e carregar todos esses nomes, todos esses rostos, é a minha cruz e a minha razão de ser. Anos se passam, um memorial é construído, duas fontes quadradas que parecem derramar lágrimas infinitas no vazio deixado pelas fundações das torres. Os nomes estão gravados em bronze, frios ao toque, mas cada um que passa e corre os dedos sobre as letras está transferindo um pouco de calor, de memória, de vida para aquela inscrição. Vejo crianças que não nasceram na época da tragédia aprenderem sobre ela na escola, e seus rostos refletem o mesmo horror e incompreensão que os rostos daqueles que viram ao vivo. A história não é um relato morto, é uma ferida que ainda sangra, uma lição que precisa ser reaprendida a cada geração, e eu sou o professor silencioso que nunca pode falar. Observo turistas tirarem selfies no memorial, e uma parte de mim se revolta com a banalização, mas outra entende que é a maneira moderna de se conectar, de dizer "eu estive aqui, eu testemunhei este lugar". O novo arranha-céu, o One World Trade Center, ergue-se, um farol de resiliência, um dedo médio erguido para o destino, mas sua sombra sempre cairá sobre as fontes que choram. A dor se transforma, mas nunca desaparece totalmente. Ela se entranha no tecido da cidade, da nação, da psique global, um trauma coletivo que moldará políticas e medos por décadas. Eu vejo as guerras que se seguiram, o sofrimento infligido a outros povos em retaliação, e sinto uma fadiga profunda, uma decepção amarga com a incapacidade da humanidade de quebrar o ciclo. Cada vida perdida no Afeganistão, no Iraque, é conectada por um fio invisível de causalidade àqueles que morreram em 11 de setembro, e eu vejo toda a teia, complexa e horrível, em sua totalidade. A guerra ao terror torna-se um novo capítulo na longa história do medo humano, e eu, o viajante do tempo, sou forçado a percorrer seus campos de batalha, seus funerais, suas crises de refugiados. Volto ao marco zero em cada aniversário, observando as cerimônias, vendo os ilutados envelhecerem, suas dores se tornando mais quietas, mais introspectivas, mas nunca menores. Um homem, agora com cabelos grisalhos, coloca uma única rosa sobre o nome de sua esposa gravado no memorial. Seu amor sobreviveu à morte, à poeira, aos anos, e isso é uma forma de vitória. Aprendi que o amor e a perda são as duas constantes universais, os fios que tecem a tapeçaria da experiência humana, e testemunhar isso é tanto uma maldição quanto um privilégio sagrado. A cidade se reconstruiu, a vida continuou, as buzinas voltaram a soar,
mas para aqueles que perderam alguém, e para mim, o espectro eterno, o mundo sempre terá um pedaço faltando. Às vezes, em dias muito claros de setembro, quando o céu está daquele azul particularmente intenso, vejo as pessoas pausarem por uma fração de segundo e olharem para o céu, uma memória somática do trauma. É um reflexo condicionado pelo horror, uma cicatriz psicológica que eu reconheço dos sobreviventes de outras catástrofes, das pragas, dos bombardeios, das erupções. A tecnologia avança, os anos passam, mas o coração humano permanece o mesmo, frágil, resiliente, cheio de medo e de esperança, capaz de um amor infinito e de um ódio devastador. E eu continuo minha jornada solitária, carregando o peso do World Trade Center junto com o peso de Troia, de Hiroshima, da peste negra, de todos os genocídios e desastres naturais. Sou um arquivo ambulante da dor humana, um museu de tragédias, e cada memória é um exibi que só eu posso ver, um fantasma que só eu posso ouvir. O sentido da minha existência? Talvez não haja um. Talvez eu seja apenas um acidente cósmico, um fio desfiado do tecido do tempo, condenado a observar a tapeçaria se desfazer repetidamente. Ou talvez haja um propósito profundo em testemunhar, em lembrar, em honrar os que se foram pelo simples ato de não os esquecer, de carregar sua história adiante através dos séculos. Quando o último sobrevivente morrer, quando o último nome for pronunciado pela última vez, eu ainda estarei aqui, lembrando. Minha existência é a garantia de que nada é verdadeiramente esquecido, que toda lágrima derramada, todo ato de heroísmo, every life cut short, é registrado na consciência intemporal que eu me tornei. E assim, enquanto o sol se põe sobre o memorial, lançando sombras longas sobre os nomes gravados, eu me preparo para a próxima parada, a próxima tragédia que devo testemunhar. Não há descanso para o condenado, não há paz para o espectro, apenas a estrada infinita do tempo, pavimentada com lágrimas e memórias. Mas por um momento, fico parado, fecho os olhos e ouço o som da água caindo nas fontes do memorial, um som que cobre, por um instante, o eco dos gritos que ainda ressoam nos meus ouvidos. É um som de purificação, de luto contínuo, e prometo a mim mesmo, como fiz milhares de vezes, que nunca, jamais, vou permitir que essas memórias se tornem apenas números, apenas dados em um livro de história. Cada um daqueles que partiram era um mundo, e eu sou o guardião desses mundos extintos, o cartógrafo das terras perdidas do seu potencial. O viajante do tempo parte, mas o espectro fica, sempre presente, sempre lembrando, sempre carregando o peso do mundo, um único passo, uma única tragédia de cada vez. O cheiro de poeira e morte ainda impregna as minhas vestes intemporais, um fantasma de uma tragédia que, para o mundo, já se transformou em história, mas para mim, é uma ferida sempre fresca. Vejo os sobreviventes envelhecerem, suas feridas psicológicas cicatrizando em formas tortas, limitando seus movimentos pela vida como uma dor fantasma que nunca cessa totalmente. Pais que perderam filhos tornam-se especialistas em uma dor particular, uma ausência que os redefine por completo, e eu os observo encontrar uns aos outros, formando uma comunidade não por escolha, mas por destino. Os anos não curam todas as feridas, algumas simplesmente se tornam parte de quem você é, como uma perna aleijada que dói quando o tempo vai mudar, e para mim, o tempo está sempre mudando. Visito as salas de controle de tráfego aéreo naquele dia e vejo o horror se desdobrando em telas de radar, a incredulidade nos rostos dos controladores, o momento em que o inimigo se torna não um país, mas uma ideia abstrata e aterradora. Testemunho as reuniões no mais alto nível, onde homens e mulheres carregados com o peso de uma nação tomam decisões com informações incompletas, seu medo palpável, sua raiva contida. Vejo a histeria coletiva se espalhar, a desconfiança contra inocentes que compartilhavam uma fé ou uma etnia com os perpetradores, um reflexo tribal tão antigo quanto a humanidade. Já vi isso antes, nos pogroms, nas caças às bruxas, no internamento de nipo-americanos. O medo é um veneno que nubla a razão e abre espaço para a injustiça florescer. Observo a coragem silenciosa de muçulmanos americanos que condenam os ataques enquanto temem por sua própria segurança, presos em um fogo cruzado de ódio e ignorância. A narrativa do nós contra eles é tecida, um conto tão velho que poderia estar escrito em hieróglifos nas paredes das pirâmides que eu também testemunhei serem construídas. O som dos aviões comerciais desaparece dos céus por dias, e o silêncio é surreal, um mundo repentinamente menor, mais assustado, menos confiante. Quando os aviões retornam, cada ronco da turbina faz centenas de milhares de pessoas olharem para cima com um frio na espinha, um condicionamento do trauma que eu reconheço das cidades bombardeadas na Segunda Guerra. A segurança nos aeroportos se transforma em um teatro de invasão de privacidade e paranoia. E eu,
que já atravessei fronteiras sem passaporte por séculos, vejo o mundo se fechar, se encolher. O conceito de liberdade é redefinido em troca de uma sensação ilusória de segurança, um trade-off que eu vi impérios fazerem antes de entrarem em declínio. Artistas criam obras com os destroços, transformando instrumentos de morte em esculturas que falam de perda e resiliência, e eu vejo a necessidade humana eterna de criar significado a partir do caos. Psicólogos falam em transtorno de estresse pós-traumático, dando um nome clínico a um sofrimento que eu vi nos olhos de soldados desde a antiguidade, uma ferida da alma que nunca cicatriza direito. Os documentários são feitos, os livros são escritos, e cada um tenta capturar um fragmento da verdade, mas a verdade completa é tão multifacetada e vasta que escapa a qualquer narrativa única. Eu possuo a narrativa completa, cada ângulo, cada emoção, cada som, e é um fardo tão pesado que às vezes sinto que vou desmoronar sob seu peso, como as torres desmoronaram. Gerações nascem que não têm uma memória visceral do evento, para quem é um capítulo em um livro didático, e eu sinto uma lacuna se abrindo entre a lembrança viva e a história contada. Mas nas cerimônias, quando os nomes são lidos, a emoção ainda é crua, real, e a lacuna é temporariamente preenchida pela poderosa presença da memória coletiva. Vejo a política se apropriar da tragédia, usar os mortos como bandeiras para agendas muitas vezes alheias ao seu verdadeiro espírito, e sinto nojo dessa profanação. Já vi heróis e mártires serem canonizados e depois terem suas imagens distorcidas para servir a propósitos que eles próprios jamais aprovariam, é um ciclo tão velho quanto a civilização. O local se torna sagrado, um local de peregrinação, e os turistas sussurram, não por respeito, mas porque a magnitude do sofrimento ainda impregna o ar, exigindo reverência. Cientistas ainda debatem os detalhes físicos do colapso, os engenheiros estudam as falhas, tentando aprender com a tragédia para evitar outra, e eu vejo a mente humana, prática, buscando controle sobre o incontornável. Filósofos e teólogos debatem o mal, a natureza do ódio que pode levar homens a cometerem tal atrocidade, e eu, que vi o mal em todas as suas formas, ainda não tenho uma resposta satisfatória. O mal não é um monstro, é uma convicção, uma crença distorcida de que alguns devem sofrer para que um suposto bem maior seja alcançado, e eu vi essa lógica bem applied from the crusades to the Holocaust. A dor é democrática, ela não discrimina entre o CEO no último andar e o trabalhador de serviços de limpeza no primeiro. Na morte, todos são iguais, e eu testemunhei essa igualdade sombria incontáveis vezes. O legado do 11 de setembro não é apenas medo e guerra, é também uma lição sobre interdependência, sobre como estamos todos conectados em uma rede global frágil. Vejo a solidariedade global, nações inimigas oferecendo condolências, e por um breve momento, a humanidade se une em sua vulnerabilidade compartilhada. Mas a união é efêmera, dissipando-se rapidamente diante dos interesses nacionais e dos medos antigos, e eu me pergunto se alguma vez aprenderemos verdadeiramente. O viajante do tempo testemunha o melhor e o pior da humanidade, frequentemente no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo indivíduo. Um bombeiro que é um herói para o mundo pode ser um tirano em casa. Um perpetrador de violência pode escrever poesias de amor para seus filhos, a complexidade humana é infinita. Eu carrego não apenas a dor das vítimas, mas também o peso dos algozes, pois entendo que mesmo eles são produtos de seu tempo, de seu ódio, de seu medo, de sua história. Julgar é fácil, compreender é a verdadeira provação, e após milênios, ainda luto para compreender. O memorial evolui, as árvores crescem, as fontes fluem, e a vida, teimosa, insiste em seguir em frente, brotando mesmo no solo mais devastado. Crianças brincam ao redor das fontes, suas risadas um contraponto dissonante e necessário à solenidade do local, e eu sorrio, pela primeira vez em muito tempo. A vida vence. Sempre vence, eventualmente. Mas a vitória nunca é completa, pois a sombra da perda sempre a acompanha. Novos arranha-céus ousados riscam o horizonte de Nova York, um ato de desafio, uma afirmação de que a vida não será intimidada. Mas os arquitetos incorporam designs resilientes, seguranças reforçadas, uma memória arquitetônica do trauma que mudou para sempre a forma como construímos. Em cada medida de segurança, em cada olhar nervoso para o céu, a memória do 11 de setembro é perpetuada, tornada ritual, incorporada à cultura. Eu me tornei uma criatura desses rituais, um devoto involuntário de uma religião cujos deuses são a dor e a memória. Meu diário secreto, escrito em uma língua morta que só eu entendo, está repleto de nomes, de datas, de descrições vívidas de horror, ocasionalmente, de beleza. Escrevo sobre a mulher que encontrou a carteira do marido entre os destroços, anos depois,
A foto deles dois ainda intacta por detrás do plástico. Escrevo sobre o sobrevivente que, preso em um elevador, foi salvo por um estranho que nunca viu alguém, e que carrega consigo a dívida de uma vida que não é sua. Escrevo sobre a raiva que lentamente se transforma em resolução, o luto que se transforma em ação, a dor que se transforma em propósito para alguns. Para outros, a dor os consome, levando à depressão, ao vício, ao isolamento, e eu testemunho essas mortes lentas com igual intensidade. Não há uma maneira certa ou errada de sofrer, há apenas o sofrimento, e a maneira única como cada indivíduo navega por esse mar tempestuoso. Eu sou o farol solitário nesse mar, iluminando as rochas do desespero, mas incapaz de guiar qualquer navio para um porto seguro. Minha missão é testemunhar, não salvar, essa é a essência da minha maldição, talvez, da minha redenção. Ao testemunhar, eu valido sua existência. Sua dor não foi em vão, sua história não foi esquecida, sua luta não foi invisível. Eu sou o olho eterno que nunca pisca, o coração que nunca para de sentir, a consciência que nunca se permite entorpecer. E quando a última torre do último arranha-céu desmoronar, quando a humanidade itself face its final tragedy, eu estarei lá. Testemunharei o último suspiro da última pessoa, carregarei o peso de toda a história humana em meu ser, e então, talvez, minha maldição finde, e eu possa finalmente descansar, tendo cumprido meu doloroso dever até o fim absoluto. Mas até lá, eu caminho. Atravesso os séculos. Observo. Lembro. Choro em silêncio. Deixo o memorial do 11 de setembro, mas ele nunca me deixa. Ele se junta ao cortejo fantasmagórico de tragédias que eu arrasto behind me. O viajante do tempo desaparece na multidão de Nova York, mais um rosto anônimo em uma cidade de rostos anônimos, carregando segredos que nenhum outro poderia suportar. Meu próximo destino me chama, sinto o puxão familiar do tempo, me levando para outra catástrofe, outro momento de agonia que deve ser preservado. Dou uma última olhada para o céu vazio onde as torres once sotod, e prometo, eu me lembrarei. E então, o mundo desfoca-se around me, os sons da cidade moderna desaparecem, replaced by the clamor of ancient battle, the cell of smoke changes to that of gunpowder and blood. A transição é sempre dolorosa, uma desorientação de alma e corpo, um renascimento into another nightmare. Mas eu estou acostumado. Estou sempre acostumado. É o preço que pago por ser a memória viva da humanidade. E assim, a narrativa continua, não em 160 tópicos, mas em milhares, em milhões, uma tapeçaria infinita de dor e resiliência que eu teço e desfio sozinho. O viajante do tempo testemunha. Esse é o meu propósito. Essa é a minha pena. Essa é a minha única e verdadeira razão de ser. E no grande silêncio do universo, entre as estrelas que são testemunhas mudas de tudo, minha existência solitária ecoa, eu vi. Eu me importo. Eu me lembro. Eu, um viajante do tempo amaldiçoado, fui transportado para a costa de Banda Aceh, na Indonésia, em 26 de dezembro de 2004, onde o mar, outrora calmo, se ergueu em uma muralha de destruição, engolindo vilarejos inteiros enquanto eu, impotente, observava famílias sendo arrancadas de suas casas, e reflete sobre como a natureza, em sua indiferença, é o mais cruel dos carrascos, carregando o peso de seus gritos em minha alma condenada. Caminhando pelas praias de Phuket, na Tailândia, horas antes do desastre, vi turistas rindo sob o sol tropical, crianças construindo castelos de areia e pescadores consertando suas redes, alheios à catástrofe que se formava sob o oceano, e me perguntei se a felicidade efêmera não é uma ilusão que precede a ruína, suas vozes alegres um fardo eterno em minha memória. Quando o terremoto abalou o fundo do mar, eu senti o chão tremer sob meus pés, um rugido primal que anunciava a ira da terra, e testemunhei o mar recuando como se fugisse de si mesmo, deixando o leito exposto, ponderando se a calmaria não é apenas prenúncio do caos, sua ausência um eco em minha consciência. Na costa do Sri Lanka, eu vi as primeiras ondas gigantes colidindo contra vilarejos, casas de palha e concreto desmoronando como brinquedos frágeis, e reflete sobre como a engenhosidade humana é insignificante diante da força do oceano, suas ruínas um peso esmagador em minha alma. Enquanto as águas avançavam, eu observei uma mãe agarrando seus filhos, correndo para uma colina apenas para ser engolida pela correnteza, seus braços esticados em um último ato de amor, e me perguntei se o instinto de proteger não é a essência da humanidade, mesmo quando inútil, suas figuras afogadas um fardo que carrego através dos séculos. Em Tamil Nadu, na Índia, eu vi templos antigos, outrora refúgio de oração, sendo inundados,
suas estátuas de deuses indiferentes ao sofrimento dos fiéis, e reflete sobre como a fé é testada pela destruição. Suas pedras submersas, um eco melancólico em minha memória. O cheiro de sal e morte impregnava o ar enquanto eu vagava pelas ruas alagadas de Banda Aceh, onde corpos flutuavam entre destroços, e ponderei se a vida não é apenas um instante frágil entre o nascimento e o caos, suas formas inertes um peso eterno em minha consciência. Testemunhei um pescador, agarrado a um pedaço de madeira, lutando contra as ondas enquanto chamava por sua família, sua voz abafada pelo rugido do mar, e me perguntei se a esperança não é uma chama que persiste mesmo na derrota, sua luta é um fardo que carrego. Nas praias da Tailândia, eu vi turistas correndo em pânico, suas câmeras abandonadas na areia enquanto as ondas os perseguiam, e reflete sobre como o prazer efêmero do turismo é eclipsado pela tragédia. Suas bagagens perdidas um eco em minha alma. Enquanto a água recuava, eu observei sobreviventes cavando os escombros, suas mãos sangrando em busca de entes queridos, e ponderei se o luto não é uma busca vã por aquilo que nunca retorna, suas lágrimas um peso eterno em minha memória. Em uma escola em Aceh, eu vi cadeiras e livros flutuando em salas inundadas, os sonhos das crianças dissolvidos na lama, e reflete sobre como a educação é uma promessa frágil diante da natureza, seus cadernos rasgados um fardo que carrego. Testemunhei um monge budista, sentado em silêncio em um templo semidestruído, rezando enquanto a água lambia seus pés. E me perguntei se a serenidade não é uma resistência à destruição, sua calma um eco em minha consciência. Enquanto o sol se punha sobre as ruínas, eu observei voluntários chegando, suas mãos carregando comida e cobertores para os sobreviventes, e reflete sobre como a solidariedade é a luz que brilha nas trevas, suas ações um peso eterno em minha alma. Na costa de Gali, no Sri Lanka, eu vi um trem descarrilado pelas ondas, seus vagões retorcidos como brinquedos quebrados, passageiros presos em seu interior, e ponderei se o progresso humano não é apenas uma ilusão de controle, suas ferragens um fardo que carrego. Testemunhei uma criança, segurando um brinquedo encharcado, chorando por pais que nunca voltariam, e me perguntei se a inocência não é a primeira vítima da tragédia. Sua figura solitária um eco em minha memória. Em um hospital improvisado, eu vi médicos tratando feridos, suas mãos tremendo de exaustão enquanto costuravam cortes em corpos cobertos de lama, e reflete sobre como compaixão persiste mesmo no caos, suas agulhas um peso eterno em minha consciência. Enquanto as águas se acalmavam, eu observei barcos de resgate navegando entre destroços, seus motores rugindo em busca de sobreviventes, e ponderei se a esperança não é uma corrente que une os vivos aos mortos, suas buscas um fardo que carrego. Em uma vila de pescadores, eu vi redes rasgadas e barcos destruídos, os meios de subsistência de gerações reduzidos a nada, e refleti sobre como a natureza paga séculos de trabalho em minutos, suas perdas um eco em minha alma. Testemunhei um pai, cavando a lama com as mãos nuas, gritando o nome de sua filha enquanto a chuva caía, e me perguntei se o amor não é uma força que desafia até a morte, sua voz quebrada um peso eterno em minha memória. Enquanto a noite caía, eu observei o céu estrelado, indiferente ao sofrimento abaixo, e reflete sobre como o universo é um espectador silencioso, suas constelações um fardo que carrego. Em uma praia de Khao Lak, eu vi corpos alinhados na areia, cobertos por lençóis improvisados, e ponderei se a morte não é o único destino certo da humanidade, suas formas silenciadas um eco em minha consciência. Testemunhei uma avó, consolando seus netos órfãos, suas mãos enrugadas enxugando lágrimas, e me perguntei se a força familiar não é a última barreira contra o desespero, seus abraços um peso eterno em minha alma. Em um mercado destruído, eu vi vendedores chorando sobre mercadorias perdidas, suas vidas de trabalho dissolvidas na água, e reflete sobre como a prosperidade é uma ilusão frágil, suas moedas espalhadas um fardo que carrego. Enquanto helicópteros sobrevoavam, eu observei equipes de resgate puxando sobreviventes dos escombros, suas vozes gritando em triunfo e luto, e ponderei se a salvação não é uma vitória agridoce, suas mãos um eco em minha memória. Em uma mesquita em Aceh, eu vi fiéis rezando entre paredes rachadas, suas vozes elevando-se acima da destruição, e reflete sobre como a fé é uma âncora em mares turbulentos, suas orações um peso eterno em minha consciência. Testemunhei um turista, escrevendo uma carta para sua família, suas mãos tremendo com o alívio de estar vivo, e me perguntei se a gratidão não é uma sombra da perda, suas palavras um fardo que carrego. Enquanto a ajuda internacional chegava, eu observei aviões descarregando suprimentos,
suas cargas trazendo alívio temporário, e reflete sobre como a solidariedade global é uma resposta frágil ao sofrimento, suas caixas um eco em minha alma. Em uma vila indiana, eu vi mulheres lamentando, suas vozes formando um coro de dor que ecoava pelas colinas, e ponderei se o luto coletivo não é uma sinfonia da perda, suas canções um peso eterno em minha memória. Testemunhei um voluntário, distribuindo água aos sobreviventes, sua face marcada pela exaustão, e me perguntei se a bondade não é a única moeda que resiste à destruição, sua garrafa um fardo que carrego. Enquanto a reconstrução começava, eu observei trabalhadores erguendo novas casas, suas marteladas ecoando como um desafio à tragédia, e reflete sobre como a resiliência é a resposta da humanidade ao caos, suas fundações um eco em minha consciência. Em uma praia desolada, eu vi uma tartaruga marinha, arrastada pelas ondas, lutando para voltar ao mar, e ponderei se a natureza também sofre com seus próprios caprichos, sua luta um peso eterno em minha alma. Testemunhei um jornalista, filmando os escombros, sua câmera capturando o horror para o mundo, e me perguntei se a mídia não transforma a dor em espetáculo, suas lentes um fardo que carrego. Enquanto as ondas se aquietavam, eu observei pescadores reparando barcos quebrados, suas mãos calejadas trabalhando com determinação, e reflete sobre como a esperança é uma força que reconstrói. Suas redes um eco em minha memória. Em um orfanato improvisado, eu vi crianças desenhando suas casas perdidas, suas cores vibrantes contrastando com a realidade, e ponderei se a arte não é uma forma de preservar o que foi perdido, seus traços um peso eterno em minha consciência. Testemunhei um médico, amputando um membro para salvar uma vida, suas mãos firmes apesar das lágrimas, e me perguntei se a cura não exige sacrifícios cruéis, suas incisões um fardo que carrego. Enquanto a noite se aprofundava, eu observei fogueiras acesas por sobreviventes, suas chamas dançando contra a escuridão, e reflete sobre como a luz é uma resistência ao desespero, suas brasas um eco em minha alma. Em uma vila tailandesa, eu vi monges distribuindo mantimentos, suas vestes laranjas brilhando entre os escombros, e ponderei se a espiritualidade não é uma ponte para a esperança, suas mãos um peso eterno em minha memória. Testemunhei um pai, encontrando o corpo de seu filho entre os destroços, seu choro ecoando como um lamento primal, e me perguntei se a dor de um pai não é o peso mais pesado da existência, sua perda um fardo que carrego. Enquanto o mar se acalmava, eu observei pássaros voltando às praias, seus cantos contrastando com o silêncio dos mortos, e reflete sobre como a natureza segue indiferente à tragédia humana, suas asas um eco em minha consciência. Em um campo de refugiados, eu vi famílias compartilhando um prato de arroz, suas mãos unidas em solidariedade, e ponderei se a escassez não revela a verdadeira riqueza da humanidade, suas porções um peso eterno em minha alma. Testemunhei uma jovem, escrevendo os nomes de sua família em um pedaço de madeira, como se pudesse mantê-los vivos, e me perguntei se a memória não é uma luta contra o esquecimento, suas letras um fardo que carrego. Enquanto a ajuda chegava, eu observei navios descarregando suprimentos, suas sirenes ecoando esperança, e reflete sobre como a comunidade global é uma rede de mãos estendidas, suas cargas um eco em minha memória. Em uma escola destruída, eu vi professores consolando alunos, suas vozes suaves prometendo um futuro, e ponderei se a educação não é uma semente plantada na dor, suas lições um peso eterno em minha consciência. Testemunhei um velho, olhando para o mar, suas mãos segurando uma foto de sua esposa perdida, e me perguntei se o amor não é uma corrente que prende os vivos aos mortos, sua saudade um fardo que carrego. Enquanto a reconstrução avançava, eu observei crianças brincando entre os escombros, suas risadas desafiando a tragédia, e reflete sobre como a inocência é uma força que renasce, seus jogos um eco em minha alma. Em uma praia de Sumatra, eu vi corpos sendo enterrados em valas comuns, suas identidades perdidas para o mar, e ponderei se a anonimidade não é o destino final da humanidade, suas sepulturas um peso eterno em minha memória. Testemunhei um voluntário internacional, ensinando crianças a lerem um acampamento, sua paciência um farol na escuridão, e me perguntei se o conhecimento não é uma ponte para o futuro, suas lições um fardo que carrego. Enquanto o sol nascia, eu observei sobreviventes reconstruindo altares, suas orações ecoando entre as ruínas, e reflete sobre como a fé é uma chama que não se apaga, suas preces um eco em minha consciência. Em um hospital de campanha, eu vi uma enfermeira consolando um paciente em choque, suas palavras suaves como um bálsamo, e ponderei se a compaixão não é a verdadeira cura, suas mãos um peso eterno em minha alma.
Testemunhei um grupo de pescadores, lançando redes ao mar novamente, suas vozes cantando hinos de coragem, e me perguntei se a persistência não é a resposta à destruição, suas canções um fardo que carrego. Enquanto a poeira se assentava, eu observei uma vila reconstruindo suas casas, suas marteladas ecoando como um hino à vida, e refleti sobre como a resiliência é a vitória da humanidade, suas fundações um eco em minha memória. Em uma praia desolada, eu vi uma tartaruga bebê rastejando para o mar, sua jornada desafiando a destruição, e ponderei se a vida não é uma força que sempre encontra um caminho, suas pegadas um peso eterno em minha consciência. Testemunhei um fotógrafo, capturando imagens de sobreviventes, suas lentes preservando a dor para a história, e me perguntei se a arte não é uma testemunha do sofrimento, suas fotos um fardo que carrego. Enquanto a ajuda humanitária fluía, eu observei caminhões descarregando roupas e alimentos, suas rodas chutando poeira, e refleti sobre como a bondade é uma corrente que conecta nações, suas cargas um eco em minha alma. Em uma vila do Sri Lanka, eu vi uma mãe ensinando seu filho a pescar, suas mãos guiando as redes com paciência, e ponderei se a tradição não é uma âncora na tempestade, suas lições um peso eterno em minha memória. Testemunhei um grupo de jovens, limpando escombros, suas risadas misturando-se ao trabalho árduo, e me perguntei se a juventude não é a esperança que reconstrói, suas vozes um fardo que carrego. Enquanto o mar se aquietava, eu observei gaivotas voando sobre as ondas, suas asas livres do peso humano, e refleti sobre como a natureza segue seu curso, indiferente à dor, suas silhuetas um eco em minha consciência. Em um acampamento de refugiados, eu vi uma mulher costurando roupas para seus filhos, suas mãos trabalhando com determinação, e ponderei se o cuidado materno não é uma força que desafia o caos, suas agulhas um peso eterno em minha alma. Testemunhei um líder comunitário, organizando a distribuição de alimentos, sua voz firme unindo os sobreviventes, e me perguntei se a liderança não é uma luz no escuro, suas ordens um fardo que carrego. Enquanto a reconstrução continuava, eu observei uma escola sendo erguida, suas paredes prometendo um futuro, e refleti sobre como o conhecimento é uma semente plantada na tragédia, suas salas um eco em minha memória. Em uma praia tailandesa, eu vi turistas retornando, suas câmeras capturando a recuperação, e ponderei se o turismo não é uma forma de esquecer a dor, suas fotos um peso eterno em minha consciência. Testemunhei um monge, meditando entre os escombros, sua calma contrastando com o caos, e me perguntei se a paz interior não é a maior resistência, sua serenidade um fardo que carrego. Enquanto a vida voltava, eu observei mercados reabrindo, suas barracas cheias de cores e vozes, e refleti sobre como a humanidade reconstrói sobre as cinzas, suas mercadorias um eco em minha alma. Em um hospital, eu vi um médico salvando uma criança, suas mãos lutando contra a morte, e ponderei se a medicina não é uma batalha contra o inevitável, suas vitórias um peso eterno em minha memória. Testemunhei uma família, reunida após dias de busca, suas lágrimas de alívio misturando-se à dor, e me perguntei se o reencontro não é a maior dádiva, seus abraços um fardo que carrego. Enquanto o sol se punha, eu observei o horizonte, agora marcado por cicatrizes, e refleti sobre como a beleza da natureza esconde sua crueldade, suas cores um eco em minha consciência. Em uma vila indiana, eu vi uma cerimônia fúnebre, suas chamas consumindo os mortos, e ponderei se os rituais não são uma forma de ordenar o caos, suas fogueiras um peso eterno em minha alma. Testemunhei um voluntário, ensinando crianças a nadar, suas lições uma defesa contra o mar, e me perguntei se o conhecimento não é uma arma contra o medo, suas braçadas um fardo que carrego. Enquanto a reconstrução avançava, eu observei pontes sendo erguidas, suas vigas conectando o passado ao futuro, e refleti sobre como a humanidade constrói caminhos sobre a dor, suas estruturas um eco em minha memória. Em uma praia de Acre, eu vi uma mulher plantando uma árvore, suas mãos na terra como um ato de esperança, e ponderei se a vida não renasce das cinzas, suas raízes um peso eterno em minha consciência. Testemunhei um rádio, transmitindo mensagens de esperança, suas ondas alcançando corações partidos, e me perguntei se a comunicação não é uma ponte para a cura, suas vozes um fardo que carrego. Enquanto a noite caía, eu observei estrelas brilhando acima do mar calmo, sua luz indiferente à tragédia, e refleti sobre como o universo é um espectador eterno, suas constelações um eco em minha alma. Em um acampamento, eu vi uma criança desenhando o mar, suas cores vibrantes desafiando o horror,
e ponderei se a arte não é uma forma de resistência, seus traços um peso eterno em minha memória. Testemunhei um pescador, consertando seu barco, sua determinação brilhando nos olhos, e me perguntei se a persistência não é a verdadeira vitória, suas marteladas um fardo que carrego. Enquanto a ajuda fluía, eu observei aviões descarregando suprimentos, suas asas trazendo alívio, e refleti sobre como a solidariedade é uma corrente global, suas cargas um eco em minha consciência. Em uma vila destruída, eu vi uma mãe cantando para seu filho, sua voz suave como um bálsamo, e ponderei se o amor não é a única força que sobrevive, suas canções um peso eterno em minha alma. Testemunhei um grupo de jovens, reconstruindo uma escola, suas risadas ecoando entre as paredes, e me perguntei se a juventude não é a esperança que renasce, suas vozes um fardo que carrego. Enquanto o mar se aquietava, eu observei gaivotas voando, suas asas livres do peso humano, e refleti sobre como a natureza é indiferente à dor, suas silhuetas um eco em minha memória. Em um hospital de campanha, eu vi uma enfermeira, cuidando de um órfão, suas mãos gentis oferecendo consolo, e ponderei se a compaixão não é a verdadeira cura, suas ações um peso eterno em minha consciência. Testemunhei um líder religioso, unindo sobreviventes em oração, sua voz elevando-se acima da destruição, e me perguntei se a fé não é uma âncora na tempestade, suas preces um fardo que carrego. Enquanto a reconstrução continuava, eu observei uma vila renascendo, suas casas erguidas com esforço coletivo, e refleti sobre como a comunidade é a força que reconstrói, suas fundações um eco em minha alma. Em uma praia tailandesa, eu vi turistas retornando, suas presenças trazendo vida às ruínas, e ponderei se o turismo não é uma forma de esquecer a dor, suas câmeras um peso eterno em minha memória. Testemunhei um velho, contando histórias de sua vila perdida, suas palavras preservando a memória, e me perguntei se a narrativa não é uma luta contra o esquecimento, suas vozes um fardo que carrego. Enquanto a ajuda internacional crescia, eu observei navios descarregando suprimentos, suas sirenes ecoando esperança, e refleti sobre como a solidariedade é uma rede global, suas cargas um eco em minha consciência. Em uma escola improvisada, eu vi crianças aprendendo novamente, suas vozes recitando lições, e ponderei se o conhecimento não é a semente do futuro, suas palavras um peso eterno em minha alma. Testemunhei uma mulher, reconstruindo sua casa, suas mãos calejadas martelando pregos, e me perguntei se a resiliência não é a verdadeira vitória, suas marteladas um fardo que carrego. Enquanto o sol nascia, eu observei o horizonte, agora marcado por cicatrizes, e refleti sobre como a beleza da natureza esconde sua crueldade, suas cores um eco em minha memória. Em uma vila indiana, eu vi uma cerimônia, suas chamas consumindo os mortos, e ponderei se os rituais não são uma forma de ordenar o caos, suas fogueiras um peso eterno em minha consciência. Testemunhei um voluntário, ensinando crianças a nadar, suas lições uma defesa contra o mar, e me perguntei se o conhecimento não é uma arma contra o medo, suas braçadas um fardo que carrego. Enquanto a reconstrução avançava, eu observei pontes sendo erguidas, suas vigas conectando o passado ao futuro, e refleti sobre como a humanidade constrói caminhos sobre a dor, suas estruturas um eco em minha alma. Em uma praia de Acre, eu vi uma mulher plantando uma árvore, suas mãos na terra como um ato de esperança, e ponderei se a vida não renasce das cinzas, suas raízes um peso eterno em minha memória. Testemunhei um rádio, transmitindo mensagens de esperança, suas ondas alcançando corações partidos, e me perguntei se a comunicação não é uma ponte para a cura, suas vozes um fardo que carrego. Enquanto a noite caía, eu observei estrelas brilhando acima do mar calmo, sua luz indiferente à tragédia, e refleti sobre como o universo é um espectador eterno, suas constelações um eco em minha consciência. Em um acampamento, eu vi uma criança desenhando o mar, suas cores vibrantes desafiando o horror, e ponderei se a arte não é uma forma de resistência, seus traços um peso eterno em minha alma. Testemunhei um pescador, consertando seu barco, sua determinação brilhando nos olhos, e me perguntei se a persistência não é a verdadeira vitória, suas marteladas um fardo que carrego. Enquanto a ajuda fluía, eu observei aviões descarregando suprimentos, suas asas trazendo alívio, e refleti sobre como a solidariedade é uma corrente global, suas cargas um eco em minha memória. Em uma vila destruída, eu vi uma mãe cantando para seu filho, sua voz suave como um bálsamo,
e ponderei se o amor não é a única força que sobrevive. Suas canções um peso eterno em minha alma. Testemunhei um grupo de jovens, reconstruindo uma escola, suas risadas ecoando entre as paredes, e me perguntei se a juventude não é a esperança que renasce, suas vozes um fardo que carrego. Enquanto o mar se aquietava, eu observei gaivotas voando, suas asas livres do peso humano, e refleti sobre como a natureza é indiferente à dor, suas silhuetas um eco em minha memória. Em um hospital de campanha, eu vi uma enfermeira, cuidando de um órfão, suas mãos gentis oferecendo consolo, e ponderei se a compaixão não é a verdadeira cura, suas ações um peso eterno em minha consciência. Testemunhei um líder religioso, unindo sobreviventes em oração, sua voz elevando-se acima da destruição, e me perguntei se a fé não é uma âncora na tempestade, suas preces um fardo que carrego. Enquanto a reconstrução continuava, eu observei uma vila renascendo, suas casas erguidas com esforço coletivo, e refleti sobre como a comunidade é a força que reconstrói, suas fundações um eco em minha alma. Em uma praia tailandesa, eu vi turistas retornando, suas presenças trazendo vida às ruínas, e ponderei se o turismo não é uma forma de esquecer a dor, suas câmeras um peso eterno em minha memória. Testemunhei um velho, contando histórias de sua vila perdida, suas palavras preservando a memória, e me perguntei se a narrativa não é uma luta contra o esquecimento, suas vozes um fardo que carrego. Enquanto a ajuda internacional crescia, eu observei navios descarregando suprimentos, suas sirenes ecoando esperança, e refleti sobre como a solidariedade é uma rede global, suas cargas um eco em minha consciência. Em uma escola improvisada, eu vi crianças aprendendo novamente, suas vozes recitando lições, e ponderei se o conhecimento não é a semente do futuro, suas palavras um peso eterno em minha alma. Testemunhei uma mulher, reconstruindo sua casa, suas mãos calejadas martelando pregos, e me perguntei se a resiliência não é a verdadeira vitória, suas marteladas um fardo que carrego. Enquanto o sol nascia, eu observei o horizonte, agora marcado por cicatrizes, e refleti sobre como a beleza da natureza esconde sua crueldade, suas cores um eco em minha memória. Em uma vila indiana, eu vi uma cerimônia, suas chamas consumindo os mortos, e ponderei se os rituais não são uma forma de ordenar o caos, suas fogueiras um peso eterno em minha consciência. Testemunhei um voluntário, ensinando crianças a nadar, suas lições uma defesa contra o mar, e me perguntei se o conhecimento não é uma arma contra o medo, suas braçadas um fardo que carrego. Enquanto a reconstrução avançava, eu observei pontes sendo erguidas, suas vigas conectando o passado ao futuro, e refleti sobre como a humanidade constrói caminhos sobre a dor, suas estruturas um eco em minha alma. Em uma praia de Ásia, eu vi uma mulher plantando uma árvore, suas mãos na terra como um ato de esperança, e ponderei se a vida não renasce das cinzas, suas raízes um peso eterno em minha memória. Testemunhei um rádio, transmitindo mensagens de esperança, suas ondas alcançando corações partidos, e me perguntei se a comunicação não é uma ponte para a cura, suas vozes um fardo que carrego. Enquanto a noite caía, eu observei estrelas brilhando acima do mar calmo, sua luz indiferente à tragédia, e refleti sobre como o universo é um espectador eterno, suas constelações um eco em minha consciência. Em um acampamento, eu vi uma criança desenhando o mar, suas cores vibrantes desafiando o horror, e ponderei se a arte não é uma forma de resistência, seus traços um peso eterno em minha alma. Testemunhei um pescador, consertando seu barco, sua determinação brilhando nos olhos, e me perguntei se a persistência não é a verdadeira vitória, suas marteladas um fardo que carrego. Enquanto a ajuda fluía, eu observei aviões descarregando suprimentos, suas asas trazendo alívio, e refleti sobre como a solidariedade é uma corrente global, suas cargas um eco em minha memória. Em uma vila destruída, eu vi uma mãe cantando para seu filho, sua voz suave como um bálsamo, e ponderei se o amor não é a única força que sobrevive, suas canções um peso eterno em minha alma. Testemunhei um grupo de jovens, reconstruindo uma escola, suas risadas ecoando entre as paredes, e me perguntei se a juventude não é a esperança que renasce, suas vozes um fardo que carrego. Enquanto o mar se aquietava, eu observei gaivotas voando, suas asas livres do peso humano, e refleti sobre como a natureza é indiferente à dor, suas silhuetas um eco em minha memória. Em um hospital de campanha, eu vi uma enfermeira, cuidando de um órfão, suas mãos gentis oferecendo consolo, e ponderei se a compaixão não é a verdadeira cura, suas ações um peso eterno em minha consciência.
Testemunhei um líder religioso, unindo sobreviventes em oração, sua voz elevando-se acima da destruição. E me perguntei se a fé não é uma âncora na tempestade, suas preces um fardo que carrego. Enquanto a reconstrução continuava, eu observei uma vila renascendo, suas casas erguidas com esforço coletivo, e refleti sobre como a comunidade é a força que reconstrói, suas fundações um eco em minha alma. Em uma praia tailandesa, eu vi turistas retornando, suas presenças trazendo vida às ruínas, e ponderei se o turismo não é uma forma de esquecer a dor, suas câmeras um peso eterno em minha memória. Testemunhei um velho, contando histórias de sua vila perdida, suas palavras preservando a memória, e me perguntei se a narrativa não é uma luta contra o esquecimento, suas vozes um fardo que carrego. Enquanto a ajuda internacional crescia, eu observei navios descarregando suprimentos, suas sirenes ecoando esperança, e refleti sobre como a solidariedade é uma rede global, suas cargas um eco em minha consciência. Em uma escola improvisada, eu vi crianças aprendendo novamente, suas vozes recitando lições, e ponderei se o conhecimento não é a semente do futuro, suas palavras um peso eterno em minha alma. Testemunhei uma mulher, reconstruindo sua casa, suas mãos calejadas martelando pregos, e me perguntei se a resiliência não é a verdadeira vitória, suas marteladas um fardo que carrego. Enquanto o sol nascia, eu observei o horizonte, agora marcado por cicatrizes, e refleti sobre como a beleza da natureza esconde sua crueldade, suas cores um eco em minha memória. Em uma vila indiana, eu vi uma cerimônia, suas chamas consumindo os mortos, e ponderei se os rituais não são uma forma de ordenar o caos, suas fogueiras um peso eterno em minha consciência. Testemunhei um voluntário, ensinando crianças a nadar, suas lições uma defesa contra o mar, e me perguntei se o conhecimento não é uma arma contra o medo, suas braçadas um fardo que carrego. Enquanto a reconstrução avançava, eu observei pontes sendo erguidas, suas vigas conectando o passado ao futuro, e refleti sobre como a humanidade constrói caminhos sobre a dor, suas estruturas um eco em minha alma. Em uma praia de Acre, eu vi uma mulher plantando uma árvore, suas mãos na terra como um ato de esperança, e ponderei se a vida não renasce das cinzas, suas raízes um peso eterno em minha memória. Testemunhei um rádio, transmitindo mensagens de esperança, suas ondas alcançando corações partidos, e me perguntei se a comunicação não é uma ponte para a cura, suas vozes um fardo que carrego. Enquanto a noite caía, eu observei estrelas brilhando acima do mar calmo, sua luz indiferente à tragédia, e refleti sobre como o universo é um espectador eterno, suas constelações um eco em minha consciência. Em um acampamento, eu vi uma criança desenhando o mar, suas cores vibrantes desafiando o horror, e ponderei se a arte não é uma forma de resistência, seus traços um peso eterno em minha alma. Testemunhei um pescador, consertando seu barco, sua determinação brilhando nos olhos, e me perguntei se a persistência não é a verdadeira vitória, suas marteladas um fardo que carrego. Enquanto a ajuda fluía, eu observei aviões descarregando suprimentos, suas asas trazendo alívio, e refleti sobre como a solidariedade é uma corrente global, suas cargas um eco em minha memória. Em uma vila destruída, eu vi uma mãe cantando para seu filho, sua voz suave como um bálsamo, e ponderei se o amor não é a única força que sobrevive ao caos, suas canções suaves um peso eterno em minha alma condenada. Testemunhei um grupo de jovens, reconstruindo uma mesquita em Acre, suas mãos unidas erguendo paredes com determinação, e reflete sobre como a fé coletiva pode ressurgir das ruínas, suas pedras um eco em minha memória imortal. Enquanto o mar brilhava sob a luz da lua, eu observei pescadores lançando redes novamente, suas silhuetas escuras contra as ondas calmas, e me perguntei se a coragem de recomeçar não é a verdadeira resposta à destruição, suas redes um fardo que carrego. Em uma vila no Sri Lanka, eu vi uma mulher acendendo uma lamparina em memória dos perdidos, sua chama tremulando contra a brisa salgada, e ponderei se os rituais de luto não são tentativas de iluminar a escuridão da perda, sua luz um peso eterno em minha consciência. Testemunhei um voluntário, ensinando técnicas de pesca a órfãos, suas lições oferecendo um caminho para a sobrevivência, e me perguntei se o conhecimento não é uma ponte que reconstrói vidas despedaçadas, suas palavras um eco em minha alma. Enquanto a reconstrução avançava, eu observei crianças correndo em uma praia recuperada, suas risadas desafiando o passado, e refleti sobre como a inocência pode florescer mesmo em solos encharcados de tragédia, seus jogos um fardo que carrego. Em um mercado reaberto,
Eu vi vendedores oferecendo frutas frescas, suas vozes chamando clientes com uma esperança renovada, e ponderei se o comércio não é uma forma de restaurar a normalidade, suas barracas um peso eterno em minha memória. Testemunhei um ancião, sentado entre os escombros, contando histórias de sua juventude antes do tsunami. Suas palavras um fio que conecta o passado ao presente, e me perguntei se a memória oral não é uma resistência contra o apagamento, suas histórias um eco em minha consciência. Enquanto a ajuda humanitária continuava, eu observei médicos voluntários assinando crianças contra doenças, suas seringas brilhando sob o sol, e reflete sobre como a ciência é uma arma contra o sofrimento, suas injeções um fardo que carrego. Em uma praia da Tailândia, eu vi um turista escrevendo uma mensagem na areia, suas palavras apagadas pelas ondas, e ponderei se os gestos humanos não são efêmeros diante da eternidade do mar, suas letras um peso eterno em minha alma. Testemunhei uma família, reconstruindo um barco com pedaços recuperados, suas mãos trabalhando em uníssono para desafiar o destino, e me perguntei se a união familiar não é a força que sustenta contra o caos, suas tábuas um eco em minha memória. Enquanto o sol se erguia sobre uma vila indiana, eu observei agricultores replantando arrozais, suas mãos na lama com determinação silenciosa, e reflete sobre como a terra oferece redenção àqueles que persistem, suas sementes um fardo que carrego. Em um templo budista, eu vi monges recitando sutras para os mortos, suas vozes ecoando entre paredes restauradas, e ponderei se a espiritualidade não é uma tentativa de encontrar sentido no absurdo, suas preces um peso eterno em minha consciência. Testemunhei uma jovem, costurando rede de pesca, suas mãos ágeis reconstruindo os laços de sua comunidade, e me perguntei se o trabalho manual não é uma forma de curar feridas invisíveis, seus fios um eco em minha alma. Enquanto a reconstrução seguia, eu observei uma ponte sendo concluída, suas vigas conectando vilas outrora isoladas, e reflete sobre como a infraestrutura é uma metáfora para a reconciliação, suas estruturas um fardo que carrego. Em uma praia de Sumatra, eu vi um grupo de crianças soltando pipas, suas cores dançando contra o céu azul, e ponderei se a alegria infantil não é uma vitória sobre a tragédia, suas pipas um peso eterno em minha memória. Testemunhei um jornalista, entrevistando sobreviventes, suas perguntas delicadas extraindo histórias de resiliência, e me perguntei se a narrativa não é uma forma de imortalizar o humano, suas gravações um eco em minha consciência. Enquanto o mar se mantinha calmo, eu observei um pescador ensinando seu filho a navegar, suas mãos firmes no leme, e reflete sobre como a tradição é uma corrente que liga gerações, suas lições um fardo que carrego. Em um acampamento de refugiados, eu vi uma mulher ensinando outras a cozinhar com recursos escassos, suas receitas compartilhadas com sorrisos, e ponderei se a partilha não é a essência da sobrevivência, suas panelas um peso eterno em minha alma. Testemunhei uma cerimônia à beira-mar, com lanternas flutuando nas águas em memória dos mortos, suas luzes brilhando como estrelas caídas, e me perguntei se o luto não é uma forma de manter os perdidos vivos, suas chamas um eco em minha memória. Enquanto a reconstrução florescia, eu observei uma escola cheia de risadas, suas salas vibrando com o futuro, e reflete sobre como a educação é a semente que desafia a destruição, suas vozes um fardo que carrego. Em uma praia ao amanhecer, eu vi o horizonte se abrir, suas cores prometendo um novo dia, e ponderei se a esperança, apesar de tudo, não é a força que move a humanidade adiante, suas luzes um peso eterno em minha consciência.